pessoal, começando aqui mais uma resposta ao estudo de caso, aqui o estudo de caso 2, realizado pelo Grupo TEM. Novamente, uma das peripécias que envolvem a nossa maravilhosíssima empresa de velas, Wedgwood Candle Company. Bom, pessoal, o grande mote do problema desse estudo de caso 2 é que a fábrica de velas, ela gostaria de começar a produzir velas que fossem feitas de cera de abelha. E para isso, ela entrou em contato com um apiário, o apiário de Washington, e fez algumas ofertas de compra dos produtos, e começou a surgir uma certa desconfiança do dono do apiário acerca do valor correto para as ofertas feitas pela Wedgwood Candle Company. Porque o que acontece é que o apiário ele tem um custo que ele não está descrito entre os seus produtos. E aí a gente chega ao primeiro conceito, que é o conceito de coprodutos. Coprodutos são produtos que são originados de uma mesma matéria-prima. Então, no caso do apiário, ele tem alguns coprodutos que são mel, cera, favo de mel, própolis, geleia real, e esses produtos eles originam-se de uma mesma fonte original de gastos, ou seja, de custos. E esses custos que são difíceis, ou pelo menos não tão práticos à primeira vista de serem discriminados entre os produtos produzidos pelo apiário, são chamados de custos conjuntos, que é um dos grandes problemas e motes da contabilidade, por exemplo. E a partir disso, o nosso principal foco aqui nesse estudo de caso é fazer a apuração dos custos conjuntos por dois métodos: o valor realizável líquido e a margem bruta. O valor realizável líquido, o primeiro método que a gente vai analisar, é o que leva em consideração a distribuição conforme o volume produzido em comparação com o volume total produzido desses materiais do apiário, e a margem bruta leva em consideração a receita e o peso da receita individual de cada produto na receita total. Com base nisso, quando a gente tiver estabelecido esses pontos, a gente vai demonstrar aqui o resultado de algumas simulações das variáveis de preço e quantidade da cera de abelha, que é o coproduto do apiário de Washington, na qual a Wedgwood Candle Company tem interesse. O grupo que está elaborando esse trabalho aqui, esse projeto que vocês estão assistindo, é o Grupo TREM, da disciplina de Informática Aplicada, ministrada pelo professor Dr. José Dutra de Oliveira Neto, da FEA de Ribeirão Preto, alunos da ESSEC, no ano de 2020. Sim, o ano da pandemia. Então, vamos lá. Começando, a gente tem alguns problemas iniciais envoltos em algumas questões. Gostaria sempre de pedir para que vocês olhassem para a terceira... spoiler! Para a terceira coluna da tabela. Aqui que é das tabelas que vão aparecer, que é a tabela referente à cera, que é o objeto do nosso estudo aqui. Então, a gente tem o preço da venda sem o processamento da cera, o preço do custo adicional de processamento dessa cera, o preço da venda com o processamento da cera, a produção em litros ou libras, ou na medida correspondente a esses produtos. A gente tem aqui o custo do processamento individual, que é a multiplicação entre o volume produzido pelo custo adicional, e o que a gente quer achar é o custo total individual. E é justamente esse o ponto que a gente quer encontrar, e é esse o ponto que a gente tem da qual surge a necessidade de você distribuir o custo conjunto, que aí surge as nossas questões e o mote principal que vai nos levar a toda a problemática envolta nesse exercício. Bom, a gente tem então como custo não identificável 65 mil, o volume total produzido é de 17.800, o custo do processamento individual, somando ali na penúltima linha, é 95 mil,
e o custo total individual, quando a gente soma 95 mil com 65 mil, nós temos plena consciência de que essa soma resulta em 160 mil, corretamente? Correto. Só lembrando aqui que o própolis, no exercício, ele não passa por nenhum tipo de processamento. Então, a produção, quando a gente estiver se referindo à receita dele, é somente a quantidade multiplicada pelo preço de venda sem nenhum tipo de processamento. Bom, e a gente chega aqui, o que tem laranja é referente ao valor realizável líquido. A gente tem o rateio da alocação dos custos conjuntos, que vai medir justamente o peso ou a porcentagem do volume do produzido em relação ao volume total. E daí que a gente vai distribuir o custo não identificável por produto de acordo com esses pesos. A gente tem ali também, acho que uma parte importante é a margem realizável líquida sem o processamento. A gente consegue apurar e a gente chega no valor realizável líquido de cada um desses produtos. O mais importante dessa tabela aqui que a gente compreende é o custo dos produtos quando a gente usa isso, que é justamente o nosso objetivo aqui, certo? Então, quando a gente soma o custo adicional mais o custo individual da cera de abelha, observem aqui essa coluna, que é a coluna da cera. No valor realizável líquido, a gente soma o custo adicional, que é o custo do processamento, que é o custo adicional é o custo não identificável, que é esse custo aqui referente ao peso do volume, no volume total, mais o custo individual, que é esse custo aqui. E a gente chega nesse valor aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. E a gente consegue perceber que quando a gente divide isso pela unidade produzida, o custo então de cada unidade produzida de cera é de 5,65. E aqui passando para a receita bruta vai fazer a sua medição, a sua porcentagem, como a gente pode ver nessa linha aqui, em relação ao peso da receita da venda do produto, para conseguir contabilizar os seus custos e sua margem. Ou seja, aqui nesse caso, os custos estão atrelados à receita, à medição dos custos, porque ela se baseia no peso da receita do produto no total da receita. E quando a gente contabiliza aqui o custo adicional mais o custo individual, que é o custo por produção conjunta, que leva em consideração esse peso, mais o custo adicional de processo, que é o custo individual, o custo total é esse, e isso daqui dividido pelo volume, ou seja, pelo total de unidades, a gente tem então que o preço da unidade de cera produzida é 4,18. E aí, uma das coisas que nos é pedida é que a gente escolha qual dos dois métodos a gente gostaria de utilizar. E como a gente pode perceber, a gente tem que notar que assim, o produto principal de um apiário é o mel. O mote que leva um investidor a produzir e investir o seu dinheiro em um apiário é a produção de mel. Então, o mel ele tem que ser o protagonista da produção. Quando a gente tem aqui, faz a avaliação do valor realizável líquido pelo volume produzido, a gente percebe que, ainda que o mel ele tenha um certo protagonismo, ele está muito próximo da cera. Isso acaba atrapalhando porque isso não é correspondente com a verdade do mote principal desse tipo de economia. E quando a gente vem aqui para o método de apuração pela margem bruta, a gente consegue entender que o mel ele tem que ter um protagonismo muito maior nos custos, justamente por ele ser o produto principal, o que torna a escolha pela margem bruta mais coerente. E aí, com base nisso, a gente vem para as simulações. A primeira delas é o aumento de R$1 no preço da venda da cera.
E aí, como a gente lembra que o laranja é o valor realizável líquido, e a gente optou aqui por escolher a margem bruta. E a gente vê aqui que com o aumento de R$1 no preço da venda, o peso relativo do mel ele diminui e o peso relativo da cera de abelha aumenta, justamente porque o valor total aqui está atrelado à receita, o que aumenta o nosso custo. Por fim, o que acontece quando há o dobro da quantidade de cera? Nesse caso, como a gente dobra a quantidade de cera e a nossa receita é a quantidade multiplicada pelo preço, o peso, portanto, da cera dentro da receita total passa a ser muito maior quando a gente compara aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui que é hipotético, mas a gente pode voltar no slide anterior. Então ele passa de 20%, quando a gente dobra 33%. E ainda assim, o mel ele continua como produto principal com uma diferença de 11 pontos percentuais, o que ressalta ainda a nossa opção pela escolha do método de apuração da margem bruta. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, espero que tenham entendido. Tchau, tchau.